Convido agora, senhoras e senhores, a doutora Bárbara Rubim, da Bright Strategies, para ser a nossa palestrante neste exato momento. Por favor, doutora, tenha bondade. Vou pedir minha apresentação, obrigada. Acho que a gente, assim, é difícil, né, gente? Vamos falar a verdade. Além de ser o último painel, que já é por si só bastante desafiador, para a gente usar uma palavra polida, ainda sou a terceira pessoa a falar do assunto. Então, é difícil a gente falar de alguma coisa que seja tão novidade. E aí, para isso, eu tenho... você é muito gentil. Obrigada. Então, eu tentei trazer alguns exemplos um pouco mais práticos. Vou pular minha apresentação, mas eu sou advogada, tenho uma empresa de consultoria voltada para o setor e sou vice-presidente do conselho da AB Solar também. Eu tentei trazer um pouquinho mais de contexto sobre o PL 5829, sobre a situação que a gente vive no país, alguns exemplos para a gente entender o que essas mudanças vão, de fato, significar para os nossos negócios, né? Como é que a gente trata elas na prática, e aí depois olhar um pouquinho para o caminho que a gente está tendo no nosso setor elétrico. Acho que a gente ouve muito falar sobre algumas tendências, e a gente tem receio de muitas dessas tendências que estão vindo, mas a gente não pode... olhar para as mudanças com um olhar de receio. A gente tem que olhar para as mudanças com um olhar de oportunidade. Senão, a gente acaba correndo o risco de ficar parado no tempo, e a gente é um setor que trabalha com tecnologia, trabalha com inovação. Da última vez que eu tive num fórum, que foi o Fórum de Cuiabá, eu mostrei esse slide que a gente estava começando a discutir um agravamento da crise hídrica. E aí, o governo inaugurando termoelétricas bastante caras, a gente tendo o reajuste da bandeira vermelha patamar 2, previsões bastante ruins do Operador Nacional do Sistema sobre o completo esgotamento dos recursos energéticos do país em novembro. E, por sinal, há 2 semanas, o ONS fez uma palestra no FASE, que é o Fórum das Associações do Setor Elétrico, e as previsões, de fato, do ONS é que, em novembro, ou a gente vai ter uma adesão muito mais substancial dos consumidores de maior porte ao programa de redução voluntária de demanda por energia, ou a gente vai aumentar muito a importação de energia que a gente tem feito de países vizinhos, como Argentina e Uruguai, e essa energia que a gente está importando, a gente paga, em média, R$ 1.700 a R$ 2.000 o megawatt-hora nela, ou a gente vai ter um apagão. Então, esses são os cenários que foram apresentados pelo ONS há 2 semanas. E aí... se a gente pegar agora as notícias mais recentes, a gente vê, de fato, que a gente teve um contexto de agravamento na crise hídrica que a gente vive. E, inclusive, uma declaração do ministro Bento Albuquerque dizendo que a gente não tem nenhuma previsão de fim dessa crise, que vai continuar, pelo menos, até meados do ano que vem. Então, o cenário está bastante crítico, e é por isso que a gente teve... no dia 30 de agosto, aí, a vinda da bandeira vermelha... não tem bandeira vermelha, bandeira da escassez hídrica, que representa um aumento médio de 8% na conta de luz dos consumidores, e em regiões, por exemplo, como o norte, o aumento médio trazido pela bandeira da escassez hídrica é da casa de 12% para a conta de luz do consumidor. Então, um cenário bastante diverso, bastante difícil que a gente vive, e é um cenário que vai demandar cada vez mais novas soluções do setor privado. E essas novas soluções, elas vão vir em consonância com outras mudanças que a gente está tendo no setor elétrico, e, sem dúvida alguma, uma dessas mudanças é o PL 5829. Como o Tássio e o deputado Lafayette já falaram muito bem sobre o projeto, eu não vou me estender muito sobre ele. Aqui é uma linha do tempo que eu acho que ajuda a tornar um pouco mais visual. A gente conta com a aprovação acontecendo este ano ainda, mas eu acho que, quando o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados, a gente achou que a batalha estava ganha. E, com a chegada dele no Senado, a designação do Marcos Rogério para ser o relator do projeto, e, inclusive, o posicionamento de outros senadores com os quais a gente tem conversado ao longo dessa semana, indica que talvez a tramitação no Senado ela possa exigir ainda um pouquinho mais de resiliência nossa. Porque é o setor, gente? O setor de geração distribuída, a gente tem que ser resiliente para estar aqui. Mas é uma aprovação que a gente acredita, como o Tasso colocou, que vai sim acontecer esse ano. A boa notícia é que o Marcos Rogério declarou, a gente também teve uma reunião com ele na terça-feira, que ele tem pressa para fazer essa aprovação, que a ideia dele... Posso pegar esse copo? Quero, por favor. Obrigada. Onde? Aqui, obrigada. Que ele tem pressa para fazer essa aprovação, e que a perspectiva dele, inclusive, é colocar isso em votação no plenário ainda em outubro. Então,
a gente tem que acompanhar o que está acontecendo. Eu estou dizendo isso não é para vocês ficarem desanimados, é para vocês ficarem atentos, porque, enquanto setor, a gente tem que acompanhar essas discussões. Aprovamos esse ano, começa um período aí de vacância, né? 12 meses a partir da aprovação, para a gente ter novos projetos sendo desenvolvidos, e por novos projetos a gente fala protocolo da solicitação de acesso acontecendo, ficando na regra atual. Começa também um outro período, que é o tal do prazo do encontro de contas. É o prazo em que o Conselho Nacional de Política Energética, junto com a ANEEL, vão ter para calcular os custos e os benefícios da geração distribuída e, assim, determinar qual vai ser a alternativa que a gente vai passar a ter aplicado ao setor a partir de 2029 ou a partir de 2031. Por quê? Porque no período entre 2023 e 2029, a gente já conhece essas alternativas, que são exatamente essas que vocês estão vendo aqui no quadro. Pagamento gradual do FIU-B, que é a componente tarifária que remunera as distribuidoras de energia. Esses percentuais, gente, eles dizem respeito ao percentual do FIU-B na tarifa. Só que o FIU-B não é a tarifa inteira, obviamente, né? O FIU-B equivale mais ou menos a 28% da tarifa. Aqui no Norte, ele equivale a um pouco mais. Em geral, áreas de concessão que são muito grandes e que têm vazios demográficos, a parcela do FIU-B é um pouco mais alta, porque a gente tem linhas que precisam ser construídas por longas distâncias e poucas unidades consumidoras para fazer esse rateio. Mas a gente vai ver o impacto disso, efetivamente, com exemplos práticos, aí a gente fez a conta. Então, se a gente fosse pegar esses 15% do FIU-B, o FIU-B equivale a mais ou menos 28% da tarifa, a gente está falando do quê? 4% da tarifa, mais ou menos, a partir de janeiro de 23, que é os novos projetos, ou seja, projetos apresentados a partir do 13º mês de publicação da lei, vão pagar 4% ao ano. Então, 4, depois 8, depois 12, e assim sucessivamente da tarifa, até chegar em 29, quando a gente passa, então, até a aplicação das novas regras que vão vir, efetivamente, desse encontro de contas. Os projetos que entrarem antes da publicação do encontro de contas, que está prevista para acontecer no meio de 23, porque são 18 meses da aprovação, e a gente ainda está contando com a aprovação esse ano, vão ter este período de transição até 31. Então, eles têm mais 2 anos de transição em relação aos projetos que entrarem após o encontro de contas. Por quê? Porque o consumidor, o investidor, entra no setor ou decide gerar a própria energia ou investir numa geração própria de energia sem saber o que vai resultar desse encontro. Então, para compensar um pouquinho mais esse elemento de desconhecimento que ele vai ter, ele fica mais 2 anos no período de transição. Dessa forma, está mais do que assegurado o retorno do investimento dele no sistema que ele decidiu fazer. Então, esses são alguns pontos do projeto. Outros pontos. Aqui, gente, eu acho que, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas a barra verde representa a proporção do FIU-B na tarifa de energia nas áreas de concessão que a gente tem. E a barra laranja, desculpa. E a barra verde representa a proporção do FIU-A. O FIU-A é o fio que remunera as transmissoras. Por que o FIU-A está aí? Porque os projetos que tenham autoconsumo remoto acima de 500 kW, geração compartilhada, em que um único consumidor tem 25% dos créditos de energia. Consumidor não é unidade consumidora, é CPF ou CNPJ, tá? Eles vão entrar efetivamente já numa transição um pouco mais severa, que é o pagamento de 100% do FIU-B, o pagamento de 40% do FIU-A, mais da tarifa de fiscalização do setor elétrico e do encargo de pesquisa e desenvolvimento. Todas essas componentes que esses projetos vão ter que pagar equivalem a mais ou menos 30% da tarifa. Mas tem estou vendo as caras, tem um benefício que esses projetos vão receber também, e aí a gente vai ver que o impacto, então, vai ser muito menos doloroso do que parece quando a gente só ouve. Por isso que, quando eu converso muito com vocês sobre as mudanças, o que eu sempre peço é, faça a conta. Assim, quando a gente lê o projeto, sobretudo um projeto que tem tantos termos que às vezes são difíceis da gente entender, a linguagem não está fácil, isso eu preciso dizer, a gente pecou. A gente termina muito mais assustado com o projeto do que se a gente efetivamente sentar e fazer a conta para entender qual vai ser o impacto. Então, a barrinha verde representa o FIU-B, a amarela representa o FIU-A aí, numa média em cada uma das distribuidoras, e aqui eu só destaquei, para ficar mais fácil de identificar, as áreas de concessão que a gente tem efetivamente aqui no Norte, que também estão aí pontuadas no gráfico. Percebam como eu coloquei que as áreas do Norte, o FIU-B é um pouco mais alto na tarifa do que as outras áreas que a gente tem,
por causa dessa característica geográfica e demográfica da região. Tá? Uma das alterações que a gente colocou aqui, gente, como a gente vai mostrar algumas análises econômicas que a gente fez, eu só vou falar das alterações que impactam as análises econômicas, para vocês conseguirem entender o resultado que a gente vai ter depois nessas análises, tá? Então, uma das alterações é o custo de disponibilidade. A gente sabe que hoje um consumidor que gera a própria energia paga custo de disponibilidade em dobro, né? Ele paga primeiro com crédito e depois ele paga o valor em real que ele teria que pagar por esse custo de disponibilidade. Isso vai ser alterado no projeto, não vai ter mais esse pagamento em dobro. E isso é um fator muito importante para que a gente conserve a viabilidade dos projetos que a gente tem hoje. Então, esse é um ponto que vale a pena a gente ficar bastante atento. E aqui, né? Ali eu mostrei como é que eram os projetos atuais, não vai pagar mais em duplicidade. Os projetos novos, o consumidor, se ele consumir já mais do que é o custo de disponibilidade dele, ele não paga mais a taxa de custo de disponibilidade. Por quê? Porque ele já está pagando fio B sobre aqueles quilowatts que ele consumiu. Então, como ele vai continuar pagando fio B, ele já está remunerando a distribuidora adequadamente pelo uso que ele faz da rede dela, não teria por que ele pagar o custo mínimo, digamos assim. Então, essa também é uma alteração bastante importante para projeto e para possibilitar que consumidores que hoje não podem fazer jus ou gerar a própria energia consigam ter acesso a essa geração. E a outra alteração que ajuda muito a balancear a questão da demanda dos projetos que vão sofrer essa transição mais severa é na demanda contratada. Então, hoje, todas as usinas que são remotas pagam demanda contratada como se fossem unidades consumidoras, então elas pagam o que a gente chama de TUS de C, e, com o projeto, elas vão passar a pagar a TUS de G, que é a demanda da geração de energia, que o Tasso até também mostrou aí um pouquinho do que ela representa. Um ponto importante é, quando o consumidor gerar a própria energia junto à carga e ele for um consumidor de média tensão, ele vai ter que contratar uma dupla demanda. Ele vai contratar a demanda dele como carga, que ele já paga hoje, e ele vai contratar uma demanda de geração na medida do que ele injetar na rede da distribuidora. Então, por exemplo, se ele tiver uma usina que tem muita simultaneidade de consumo e ele não fizer injeção, ele não vai pagar demanda, tá? Essa demanda dupla. Mas, se tiver, ele vai ter que fazer essa contratação. Essa é uma regra, gente, que a gente já tem hoje, por exemplo, acontecendo em Mercado Livre e assim por diante. Então, até a ideia do projeto é tentar trazer um pouco mais de equilíbrio ou semelhança entre as regras que a gente tem, entre os diferentes aspectos aí do setor elétrico. Aqui, para a gente ter uma ideia, e esse é um ponto super importante da gente se atentar, né, os valores em verde são os valores da TUS de G e os valores em laranja são os valores da TUS de C. Sei que pode estar um pouco difícil para vocês verem os valores exatos, mas vocês vão receber essa apresentação. E o que eu quero que vocês percebam aqui é a diferença de tamanho das barras. Ou seja, a TUS de G é muito mais barata do que a TUS de C. Então, esse gráfico, o que a gente aponta? O percentual de redução. Então, por exemplo, aqui no Amazonas, a TUS de G, ela é mais ou menos 29%, deixa eu pegar a cola nessa TV que está melhor, 29% da TUS de C. Ou seja, é uma economia, o consumidor tem uma redução de custo aí na demanda contratada da usina dele, se ela for remota, da casa de 30%. Então, isso ajuda a manter a viabilidade dos projetos, mesmo com essas alterações. Mas vamos ver, então, esses impactos. Aqui a gente fez duas simulações. Primeiro, duas simulações de microgeração. Uma para uma usina que está efetivamente junto à carga. Então, é uma usina de 5 kW pico. Ela está num consumidor comercial, portanto, ela tem um perfil de simultaneidade de 38%, e a gente simulou dois cenários. Um cenário do sistema de compensação atual, que são as regras que vocês já conhecem, e o outro cenário com o sistema de compensação que a gente vai ter quando o projeto for aprovado. Aqui, a gente considerou que essa usina, o protocolo da solicitação de acesso dela aconteceu depois do 13º mês de publicação da lei. Na verdade, aconteceu depois do encontro de contas, porque a gente considerou que ela já entra nessa regra de transição e que, em 2029, ela já tem uma nova regra. Qual seria essa nova regra? O que a gente chamou, eu não sei quem aqui acompanhou o processo de revisão todo da 482,
mas que a gente convencionou chamar, numa linguagem da ANEEL, de alternativa 3, que seria equivalente a um pagamento de mais ou menos 40% da tarifa de energia total. Tá? Por que a gente limitou nessa alternativa, gente? Porque o projeto, né, o PL, traz um artigo que equipara a geração distribuída à autoprodução de energia no mercado livre. E por essa equiparação, se a gente fosse olhar os benefícios que hoje são concedidos para um autoprodutor no mercado livre, seria mais ou menos como se ele estivesse numa alternativa 3. Então, a ideia da gente colocar essa equiparação foi tentar limitar efetivamente qual seria a alternativa que a ANEEL poderia trazer, fruto aí desse encontro de contas. Então, a gente entende que é da alternativa 3 para baixo, não pode ser pior, porque a geração distribuída, em última instância, ela é uma autoprodução que é melhorada por um fator locacional mais benéfico. As usinas tendem a estar localizadas em áreas que são melhores para a rede, né? Elas estão mais próximas do centro de carga. A segunda simulação é um autoconsumo remoto, logo não tem simultaneidade, uma usina aí de microgeração ainda, então ela tem 75 kW-pico. O CAPEX dela é um pouco mais baixo do que a outra, porque ela tem uma potência um pouquinho maior, e a gente fez a mesma simulação, cenário atual e cenário aí pós-5829. Aqui a gente simulou algumas áreas de concessão no país, e aí a gente simulou também a área de concessão, né, que a gente está aqui da Amazonas Energia. Percebam que, se a gente for olhar o payback do sistema, ele não se altera. Por que ele não se altera? Porque, como o projeto começa a pagar de forma muito gradativa o fio B, mas ele tem... Essa aqui é a microgeração de 5 kW, tá, gente? Mas ele tem o benefício do fator de simultaneidade e o fato de que ele não paga mais o custo de disponibilidade em duplicidade, nos primeiros 4 anos ele já consegue efetivamente ter o retorno do investimento que foi feito. Então, quando ele começa a pagar mais, uma parcela mais elevada do fio B, o investimento já se pagou. Então, impacta pouco na visão econômica que esse consumidor tem. E aí, se a gente olhar para a TIR, ela cai 1 ponto percentual, que é exatamente por causa dessa questão do pagamento, mas continua aí sendo um projeto bastante atrativo. Quando a gente olha para o autoconsumo remoto de 75 kW, a gente tem efetivamente sente um pouco mais, né? A rentabilidade do projeto sente um pouco mais. Só para trazer, gente, a gente não considerou um cenário de que é um investidor que está investindo para alugar essa usina para um terceiro. Tá? O cenário que a gente tem aqui é um consumidor que está investindo para uso próprio. Então, eu construí uma usina de autoconsumo remoto de 75 kW para suprir a minha fazenda, o meu supermercado, a minha padaria, qualquer coisa nesse sentido. Então, essa é a visão de capital que a gente tem. Então, no autoconsumo remoto de 75 kW, como ele é inferior a 500, ele ainda está na regra mais benéfica de transição, então ele está pagando só o percentual gradativo do fio B, mas ele não tem simultaneidade. E aqui, qual é a outra questão que se altera também? O benefício do custo de disponibilidade, ele sente menos. Porque, como ele está distribuindo esses créditos, ele consegue, a gente não considerou o benefício na conta, porque ele consegue dimensionar a quantidade de créditos, por exemplo, que vão ser entregues para a unidade consumidora, para já evitar, mesmo no cenário atual, que ele tivesse aí esse pagamento, digamos assim, em duplicidade desse custo de disponibilidade. Então, a TIR tem uma queda aí de 4 pontos percentuais, se a gente olhar aqui para um cenário, né, do Amazonas. Percebam que em outras áreas de concessão, né, a gente sente em todas as áreas de concessão, mas, de novo, não é nenhum impacto que impacte fortemente aí a viabilidade do projeto. A gente está falando de sair de um payback hoje de 3,8 para ir para um payback para 4 anos. Então, o impacto disso, efetivamente, é muito pequeno para o consumidor. E a outra simulação que a gente fez foi para a mini geração. Para quê? Né? Para a gente já pegar o cenário, efetivamente, daquela transição mais severa. Então, o cenário daquela transição em que a gente tem pagamento 100% do fio B, 40% do fio A, mais a taxa de fiscalização e de P&D. Né? Então, mas também limitado aí, efetivamente, à alternativa 3. A gente simulou 2 usinas. Uma de 500 kW-pico, para quê? 500 kW-pico, autoconsumo remoto, o consumidor ainda está na regra mais benéfica. E uma de 1 mega, porque ele já vai para essa regra mais severa que eu acabei de explicar. O que os dois têm em comum? A otimização na demanda contratada que eu mencionei. Nessas 2 usinas, a gente está considerando que elas não estão pagando demanda contratada como carga, mas que elas estão pagando demanda contratada como geração, porque essa é a proposta trazida no projeto. Então, vamos ver como é que fica aí, efetivamente, a viabilidade desses projetos. Mesmo, né, então, na usina de 500 kW, que está na regra mais benéfica, mas pagando efetivamente a TUSDG, aqui no Amazonas,
né, na área de concessão aqui da Amazonas Energia, a gente não tem nenhum impacto no projeto do ponto de vista de rentabilidade. Ou seja, mesmo com o cenário pagando fio B na usina remota, sem simultaneidade, porque a gente tem a otimização da demanda contratada, não existe impacto econômico no projeto. Em algumas áreas de concessão, gente, como é o caso, por exemplo, ali da CEMIG, percebam, né, que a gente sente um pouco mais a queda de atratividade. Aqui ela ficou bem estável por causa da grande diferença que a gente tem entre as demandas. Mas na CEMIG, por exemplo, a gente sente um pouco mais. É a característica, efetivamente, da variação do valor aí, do delta dessa diferença entre cada uma das demandas contratadas. Então, e aí, na outro cenário de simulação de 1 mega, o que a gente tem aqui, então? A regra de transição mais severa, né, que a gente já comentou. Continuamos não tendo nenhum tipo de simultaneidade, mas a gente tem também o benefício da TUS de G ao invés da TUS de C. Então, percebam que a gente tem, sim, uma queda na TIR. Aqui, por exemplo, no Amazonas, né, ela sai de 27% para 21%, mas, né, o tempo do payback também sobe um pouco, de 4,6 anos para 5,5, mas, pelo menos na minha leitura, ainda são níveis bastante razoáveis. Um ponto importante de dizer é que a gente fez uma análise bastante conservadora sobre a ótica de reajuste tarifário. Então, a gente considerou um reajuste de tarifa IPCA sem bandeira. Tá? Então, acho que bastante claro que só se a gente fosse colocar aqui uma bandeira da escassez hídrica, os números já seriam bastante mais favoráveis, mas a gente preferiu fazer uma análise conservadora para passar aí o que a gente entende que seria o pior cenário do ponto de vista de impacto de viabilidade para vocês. E aí, né, acho que a mensagem final que eu queria deixar aqui é que essa crise que a gente está vivendo não é a primeira crise hídrica que a gente passa enquanto país e nem vai ser a última. Mas muito dos desafios que ela tem trazido para a gente e tem trazido para o governo estão relacionados a uma série de outras questões que já são tidas pelo governo numa ótica de planejamento, quanto questões que têm impactado transversalmente o setor elétrico brasileiro e que, portanto, tem que ser levado em consideração na expansão da nossa matriz. Quando a gente olha para essas questões, a gente pode estar falando, né, tanto de uma economia de compartilhamento, que é essa tendência que vai chegar cada vez mais no setor elétrico, uma tendência de digitalização na produção e no uso de energia, uma tendência referente aí, efetivamente, à criação de novos modelos de negócio, impactos que a gente tem que são diretamente sobre o nosso setor, como a questão das mudanças climáticas, e, de novo, né, a gente vive esse momento por conta disso. O setor elétrico tem passado por uma série de transições e uma série de mudanças há muitos anos. Inclusive, por exemplo, essa discussão da tarifa binômia que o Tássio colocou não é uma discussão nova no setor, é uma discussão que acontece no setor elétrico há mais de 10 anos. E é uma discussão que transcende e muito a discussão sobre o sistema de compensação de energia elétrica e da geração distribuída, da geração própria de energia. Por isso que eu comecei a minha fala também dizendo que a gente tem que olhar para todas essas mudanças e essas questões transversais que estão chegando no nosso setor com um olhar de oportunidade, porque elas vão acontecer. E acho que a pior coisa que a gente poderia ser é, por exemplo, uma Kodak, que já foi uma das empresas mais inovadoras do mundo, depois rejeitou a tendência, né, da câmera digital e acabou ficando para trás nessa transição que aconteceu. Acho que isso é muito um sentimento que eu tenho quando eu vejo que uma reação tão forte do setor a mudanças que estão vindo, que são maiores que a gente, mas que, sem dúvida alguma, vão gerar cada vez mais oportunidades. O setor elétrico está ficando muito mais interessante e muito mais aberto sobre uma ótica de possibilidade que a gente dá para o consumidor, de escolhas dele, de fazer, por exemplo, escolher o seu fornecedor de energia com a tendência de liberalização de mercado, de ter opções para fazer a sua gestão de energia, porque a gente está chegando muito perto do dia em que o consumidor, por exemplo, ele vai escolher ou ele vai contratar alguém que escolha por ele, porque possivelmente é o que vai acontecer com a grande parte dos consumidores, consumir ou não energia num determinado horário, porque se ele consumir naquele horário, ele consegue ser remunerado por isso, que, por exemplo, nada mais é do que o programa de redução de demanda, né? Só que hoje é voltado para consumidores de maior porte, em outros lugares do mundo já é uma possibilidade disponível a todo o porte de consumidores. Então, essas mudanças elas estão acontecendo no setor. Quando a gente olha para o PL 5829, a gente tem um projeto que foi construído que está alinhado a muitas dessas mudanças que a gente tem visto. E acho que a vinda do projeto vai ser muito importante para acelerar todos esses movimentos que a gente tem, mas, sobretudo, eu queria que a gente olhasse para esse projeto como uma oportunidade também da gente começar a desenvolver novos modelos de negócio e começar a preparar as nossas empresas para as tendências que estão vindo no mercado.
Porque a geração distribuída ela é simplesmente a porta de entrada do consumidor no setor elétrico. Mas, sem dúvida alguma, ela não é a última parada. E quando esse consumidor entra no setor, por meio das empresas de vocês, por exemplo, ele vai continuar consumindo cada vez mais as possibilidades e os serviços que vão vir. E a gente tem que estar preparado para isso. Eu já vou encerrar a minha fala, porque já me avisaram que meu tempo está esgotado, mas eu queria encerrar falando que, se a gente está falando dessas oportunidades, eu já queria convidar vocês para um produto que a gente vai lançar em um mês, que é a Academia do Setor Elétrico, que ela visa exatamente ajudar as empresas a destravar os seus negócios por meio de um conhecimento prático aplicado. E como a gente entende que a gente precisa de conhecimento para, de fato, desenvolver esses negócios, a Academia vai ser uma plataforma que vai ser atualizada constantemente, que vai ter conteúdo sobre o setor elétrico, sobre o sistema de compensação e o marco legal, porque é importante, mas também vai ajudar vocês a irem além do que simplesmente trabalhar com o sistema de compensação, do que simplesmente vender, por exemplo, um kit para o cliente. Acho que a gente tem que construir esse relacionamento de longo prazo. Então, a gente vai falar também das tarifas e da conta de luz, ajudando a desvendar um pouco desse mistério, do mercado livre e da autoprodução, porque, sem dúvida alguma, é a fronteira de expansão da geração própria e da geração distribuída. Vamos falar também de empreendedorismo dentro do setor, vamos trazer diversos workshops, momentos aí para a gente tirar dúvidas, entender efetivamente o que as distribuidoras estão fazendo que pode ou não ser feito. É um projeto que a gente está construindo há mais de um ano, que finalmente tem uma data de lançamento marcada para o dia 24 de outubro, e vai ser um prazer ter vocês com a gente nessa jornada. Muito obrigada. Nosso muito obrigado à doutora Bárbara Rubim.